Eleitos antes da fundação do mundo. Continuação. A salvação trata-se da bênção suprema, visto que ela inclui todas as outras. Com efeito, a salvação abrange toda a obra da graça a nosso respeito. O perdão dos pecados, a libertação do jugo de Satanás, a justificação pela fé e a vida eterna. A introdução no favor de Deus com os seus filhos bem-amados e, finalmente, a glória. O apóstolo dá graças a Deus porque ele escolheu os Tessalonicenses desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé na verdade, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2, versículos 13 e 14. Essa glória tem dois aspectos. Primeiro, aquele que o Senhor adquiriu como Filho do homem e em que nós participaremos com ele. João 17, versículo 22. E segundo, a glória que lhe pertence como Filho eterno de Deus e que nós contemplaremos. Versículo 24. Uma posição celestial e perfeita. Na sua graça, desde agora, Deus nos vê como santos, irrepreensíveis e agradáveis. Efésios 1, versículos 4 a 6. Ele não poderia pôr-nos na sua presença se não fôssemos aqueles em que ele pôde encontrar as suas delícias como as encontra em Cristo. Deus nos elegeu nele segundo a sua própria vontade e seu próprio amor. Pelo Espírito somos conscientes da nossa posição diante de Deus e usufruímos o amor do Pai e o seu favor. Ele nos fez agradáveis a si no amado. Este nome exprime as delícias inefáveis que Deus encontra nele. Nós somos, portanto, pela graça, os objetos das mesmas delícias, porque Deus nos vê no seu bem-amado. Adoção. Deus poderia limitar-se somente em colocar-nos na sua presença, sem fazer de nós seus filhos, mas foi o beneplácito da sua vontade, de nos predestinar para filhos de adoção por Jesus Cristo. Efésios 1, versículo 5. Segundo os seus desígnios de amor, Deus desejou ter os filhos bem-amados perto de si. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João 3, versículo 1. Ele quer ter filhos para a própria alegria do seu coração, e isto para sempre. Nós temos acesso a esta relação com Cristo pelo novo nascimento, que nos comunica uma nova natureza e uma nova vida. Esta relação é a mesma que Cristo tem com o Pai. Vai para meus irmãos, disse a Maria na manhã da ressurreição, e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João, capítulo 20, versículo 17. Por isso, o Pai nos ama, com o mesmo amor com que ama o Filho. Os tens amado a eles, como me tens amado a mim. João 17, 23. Portanto, somos selados após a obra da redenção pelo Espírito de adoção. Possuímos o testemunho interior e o gozo dessa relação. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Gálatas 4, versículo 6. Deus nos predestinou a esta parte infinitamente preciosa, para louvor e glória da sua graça. Efésios 1, 6. Ele fez isto segundo o beneplácito da sua vontade, que é motivo de louvor e de gratidão para nós, já neste mundo e na eternidade. Identificação com Cristo em glória. O amor de Deus somente pode ser satisfeito quando vem o dia em que, aos seus eleitos, seja concedido serem conformes a Cristo. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos
8:29. A graça que concedeu este desígnio admirável o conduzirá também ao seu termo glorioso. Deus não repousará até que veja diante de si todos os seus escolhidos glorificados e confirmados à imagem do Senhor Jesus. Uma tal glória Deus predestinou para aqueles que Ele deu ao seu Filho. Ele quer ver-nos na sua casa, revestidos de corpos conformes ao corpo glorioso do seu Filho bem-amado. Filipenses 3, versículo 21. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, versículo 49. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. 1 João 3, versículo 2. Na nossa situação atual, não podemos compreender esse glorioso e abençoado estado. No futuro compreenderemos, pois seremos conformes à imagem do Filho de Deus. Seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3, versículo 2. Entretanto, o Senhor Jesus conservará para sempre uma posição de preeminência segundo os desígnios do Pai, e para a alegria do seu coração, ele será o primogênito entre muitos irmãos. A palavra revela-nos um outro aspecto da nossa identificação com Cristo em glória. É o da nossa associação com Ele como chefe sobre todas as coisas que estão nos céus e na terra. Lemos em Efésios 1, versículo 9 a 12. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, conforme o mistério da sua vontade. Deus decidiu congregar em Cristo a supremacia sobre todas as coisas. Versículo 10. O Senhor Jesus tinha declarado também aos 11 apóstolos, após a sua ressurreição, dizendo-lhes: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. É a recompensa da sua obediência até a morte, pela qual ele glorificou a Deus. Assim, o desígnio de Deus, que opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, será plenamente realizado pela glória de Cristo e de seus remidos, associados à sua elevação como chefe sobre todas as coisas. A glória e a felicidade da casa do Pai. Deus não somente nos destinou à glória do nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Tessalonicenses 2,14, mas também nos chama para o seu reino e glória, 1 Tessalonicenses 2,12, 1 Pedro 5,10. Ele disse também em Romanos 9,23, que já dantes preparou os vasos de misericórdia para a glória. A mesma passagem já citada em Hebreus 2,10 confirma-nos o desígnio de Deus de levar muitos filhos à glória. Enfim, o Senhor Jesus anunciou aos seus discípulos nas horas da sua despedida que voltaria e os levaria para si mesmo na casa de seu Pai. João 14, de 1 a 3. Portanto, Deus chama os seus eleitos ao seu próprio reino e à sua própria glória. Que graça insondável! O Deus da eternidade, o bem-aventurado e único soberano Criador dos universos, nos destina ao seu reino e à sua glória. Abordamos este grande mistério que o apóstolo chama a sabedoria de Deus, oculta em mistério antes dos séculos para a nossa glória. 1 Coríntios 2,7.
Segundo o seu conselho, Deus não se limita a introduzir-nos na sua glória, mas glorifica-nos, e aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos 8:30. Nós refletiremos, portanto, a glória de Deus. Ele nos fará sentar com os príncipes do seu povo, para nos fazer herdar o trono da glória. Salmo 113, versículo 8. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. O mistério revelado agora, a fé pelo Espírito, consistia precisamente, segundo este propósito eterno de Deus, em introduzir o homem na glória, mas um homem novo, liberto da sua velha natureza e dotado de uma natureza de essência divina. Em Cristo, esta obra foi realizada. Em virtude da sua morte e da sua ressurreição, nós somos aperfeiçoados para sempre. Hebreus 10, 14. Deus vê em nós somente as perfeições absolutas, porque elas são de Cristo. É isto que declara o apóstolo Pedro quando diz: o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. 1 Pedro 5,10. Esta glória de Deus é nossa em Cristo. É nele que fomos chamados e é nele que a possuímos. Se nós somos herdeiros de Deus, somos do mesmo modo co-herdeiros de Cristo. E se nós somos filhos, somos herdeiros também. Romanos 8,17, Efésios 1, versículo 11. Quer dizer que Deus nos associou a seu Filho tão completamente que seremos herdeiros de tudo que ele herdará como homem, em virtude da sua obra de redenção. Como Deus cumpriu o seu conselho? Pela redenção e pela chamada. Primeiro pela redenção, para que fôssemos um dia santos e irrepreensíveis diante dele, quer dizer, tais como a sua glória exige. Em seus conselhos eternos de graça, Deus havia provido o único meio pelo qual ele o pode realizar, o sacrifício de seu Filho unigênito. Ele foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, como Cordeiro sem defeito e sem mancha, que seria manifestado nos fins dos tempos, a fim de resgatar os seus escolhidos com o preço de seu precioso sangue. 1 Pedro 1, 19 e 20. Quando tudo foi irremediavelmente arruinado pelo homem, ele, a santa vítima, apresenta-se diante de Deus dizendo: eis-me aqui, para fazer a tua vontade. Um com o Pai, Cristo oferece-se espontaneamente para fazer a sua vontade, que é solucionar a questão do pecado e de cumprir os seus conselhos eternos relativamente aos pecadores. Não tinha ele proclamado antes dos tempos dos séculos que suas delícias estavam com os filhos dos homens? Provérbios 8:31. Em Cristo Deus dava o primeiro passo na direção do homem perdido, a fim de realizar seus planos de graça para com ele. Foi esse primeiro passo que conduziu o Senhor Jesus à cruz. Na cruz foi cumprida a obra em virtude da qual Deus poderia conduzir muitos filhos para a glória. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9:26. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. 1 João 3, versículo 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça. Efésios 1, versículo 7. Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus,
antes dos tempos dos séculos, e que é manifestada agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, nos salvou, segundo a sua misericórdia. Quando o tempo da paciência de Deus para com o homem, antes da obra da cruz, chega ao seu fim, momento que a palavra chama a consumação dos séculos, Deus enviou seu Filho, mas o homem chegou ao cúmulo de sua rebelião contra Deus, rejeitando e crucificando o Senhor Jesus. Este ato deu ocasião a Deus de cumprir os seus conselhos de graça pela morte de Cristo. O pecado foi abolido, tirado. Deus foi plenamente glorificado por esta obra e pode perdoar o culpado arrependido e introduzi-lo na sua presença como um filho bem-amado, santo e irrepreensível. Tudo isto segundo as riquezas da sua graça, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio desígnio e sua própria graça. Este conselho de Deus, outrora oculto, foi manifestado pela vinda de Cristo como homem na terra. Encontrou nele a sua perfeita realização. Cristo, por sua morte e ressurreição, anulou a morte e fez brilhar a vida e a incorruptibilidade pelo Evangelho. Este poder da vida eterna que livra a alma e em breve também o corpo do império da morte. A chamada de Deus inclui ao mesmo tempo o convite de Deus dirigido ao pecador pelo Evangelho que é anunciado e as bênçãos que este Evangelho traz àqueles que o recebem pela fé. É assim que o apóstolo, lembrando aos Tessalonicenses a sua eleição pela salvação, acrescenta: para o que pelo nosso Evangelho vos chamou. 2 Tessalonicenses 2,14. Do mesmo modo, escreveu aos Gálatas que ele teve o privilégio de os chamar à graça de Cristo. Gálatas 1, versículo 6. Ele mesmo, tendo sido chamado por Deus pela sua graça. Gálatas 1, versículo 15. E em Romanos 8, 28, Paulo designa os crentes como aqueles que são chamados por seu decreto. A chamada de Deus como eleição, que é com efeito a primeira causa, procede da sua soberania. Com efeito, quando Deus chama através do Evangelho, dirige-se aos surdos no coração, daqueles em quem deve operar com poder pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. João 6,44. Estes que predestinou e também chamou. Porém, havemos dito que a chamada, segundo o propósito de Deus, abrange também cada bênção para que os eleitos são chamados a saber a sua conformidade à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Todos estes que Deus escolheu, também chamou, justificou e glorificou. É o alvo supremo dos seus desígnios de graça. E o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. 1 Pedro 5,10. O apóstolo Paulo correu diretamente para o alvo para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículo 14. Em Efésios 4,4, fala-nos da esperança da vossa vocação. E em 1 Timóteo 6,12, exorta a Timóteo a tomar posse da vida eterna, para a qual ele foi chamado. Em Hebreus 9,15, menciona a herança eterna que é prometida aos que são chamados. Estas diversas passagens põem em evidência o propósito da chamada de Deus, a saber, a nossa introdução
na sua glória eterna e uma perfeita conformidade com Cristo. O apóstolo exprime o desejo aos Efésios para que saibam qual é a esperança da chamada de Deus. Que será de nós? Realizamos verdadeiramente a nossa vocação celestial? Vivemos na antecipação da glória? Alguém deu do crente esta bela definição: um homem que tem o coração no céu e o céu no coração. Será isto aplicável a nós? Estremecem os nossos corações de alegria ao pensar que seremos em breve levados a uma perfeita conformidade com Cristo? Se é o nosso caso, levaremos já aqui da terra a sua imagem, o reflexo, quão débil, meu Deus, da perfeição da qual nós somos vistos nele. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que possamos discernir a esperança da sua chamada, que é também uma só esperança da nossa vocação. Efésios 4:4. Caminhamos todos para o mesmo fim, o mesmo repouso, a mesma glória. O pensamento que em breve seremos introduzidos, todos juntos, na presença do Senhor da glória. Encoraja-nos a caminhar bem unidos para o alvo. Possa também a meditação dos conselhos da graça que Deus fez a nosso respeito desde os tempos dos séculos e que Ele completou em Cristo, consolidar a nossa vocação. 2 Pedro 1,10 quer dizer, o que constitui o próprio fundamento da nossa felicidade presente e eterna. Nós devemos usar diligência para ter a consciência fresca e forte de nossa eleição, de maneira a caminhar na liberdade do Espírito. Assim somos guardados de tropeçar, e se andamos nos caminhos do Reino, a nossa consciência está em harmonia com a sua glória. O caminho está aberto diante de nós. Vemos adiante e iremos em frente sem entraves sobre o nosso caminho. Nada nos desvia, porque andamos no caminho que conduz ao Reino, ocupados com as coisas que lhe convêm. É preciso que a realidade da nossa eleição brilhe aos olhos de todos. Foi isto que o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Tessalonicenses. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. 1 Tessalonicenses 1:4. Ele viu os frutos na vida desses crentes. Possa ele ser o mesmo para cada um de nós, a fim de manifestar também que nós somos realmente os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Apocalipse 17:14.